Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 323 e vamos seguir a partir de Ezequiel capítulo 39, que diz o seguinte: Filho do homem, profetize contra Gog e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu o entregarei como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, declara o soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, declara o soberano Senhor. Este é o dia do qual falei. Então, aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão, os escudos pequenos e grandes, os arcos e as flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-la nas florestas, porque usarão as armas como combustível. Eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam, declara o soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e toda a sua multidão serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses o povo de Israel sepultará, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, declara o soberano Senhor. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. Assim, a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem, no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná. Assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave, todos os animais do campo, para que venham de todos os lugares ao redor e se reúnam para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, declara o soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu executarei e a mão que eu porei sobre eles. Daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. Escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: Agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de todos os israelitas. Serei zeloso pelo meu santo nome. Eles suportarão a sua desgraça, bem como toda a infidelidade que mostraram contra mim, enquanto viviam em segurança na sua terra, sem que ninguém os espantasse. Quando eu os trouxer de volta das nações e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, eu me mostrarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.
Pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei na sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel, declara o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 40, versículos 1 ao 27. Visão do templo futuro. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia uma estrutura semelhante a uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à estrada, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo o que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vai ver. A porta leste. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Ele mediu o muro, que tinha uma vara de espessura e uma vara de altura. Depois, ele foi até a porta que dá para o leste. Subiu pelos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de extensão. As salas dos guardas tinham uma vara de comprimento por uma vara de largura, e as paredes entre elas tinham 5 côvados de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, diante do templo, tinha uma vara de extensão. Depois ele mediu o pórtico diante do templo, que tinha 8 côvados de extensão, e os seus pilares tinham 2 côvados de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta leste para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces dos pilares de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta, a entrada. Era de 10 côvados e o seu comprimento de 13 côvados. Diante de cada sala havia um muro de 1 côvado de altura, e os nichos eram quadrados, com 6 côvados de cada lado. Depois ele mediu a entrada desde o alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 25 côvados, de uma entrada até a entrada oposta. Mediu os pilares, que possuíam 60 côvados. Além disso, mediu até o pilar do pátio, a porta e os seus arredores. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 50 côvados. As salas e os pilares dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces dos pilares eram decoradas com palmeiras. O pátio externo. Depois, ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas, e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 100 côvados, tanto no lado leste como no lado norte. A porta norte. Depois mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Os seus compartimentos, 3 de cada lado, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira porta. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. As suas aberturas, o seu pórtico e a sua decoração com palmeiras tinham as mesmas medidas que as da porta que dava para o leste. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 100 côvados. A porta sul. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus pilares e o seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao redor, como as aberturas das outras.
Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma decoração de palmeiras nas faces dos pilares em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 100 côvados. Portas para o pátio interno. Tiago, capítulo 2, versículos 18 ao 26. Contudo, alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Tiago, capítulo 3. Domar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Salmo 118. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor leal dura para sempre. Que os descendentes de Arão digam: o seu amor leal dura para sempre. Que os que temem ao Senhor digam: o seu amor leal dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor. O Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as eliminei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as eliminei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as eliminei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Alegres brados de salvação ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Provérbios, capítulo 28, versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!